Eles ajudam a nos movermos, oferecem uma estrutura que sustenta nosso corpo e protege nossos órgãos internos mais importantes. A maioria de nós não liga para os ossos, mas para alguns seres humanos extraordinários, às vezes o sistema se rompe. Os ossos do Jake se quebram por qualquer motivo. Ele pode quebrar uma costela tossindo. De ossos que se quebram com o menor impacto, há ossos que crescem onde não deveriam. FOP é o pior tipo de formação indesejada de osso conhecida pelo homem. Acompanhe-nos enquanto exploramos os desafios perigosos que surgem quando nossos ossos desafiam a natureza. E descubra como o corpo e a ciência reagem. Anatomia rara. Ossos. Este é Jake Gris. Ele tem 9 anos. Oi, eu tenho OI. Isso significa osteogênese imperfeita. Todos os ossos do corpo de Jake, dos dedos do pé até seu crânio, em todos os momentos do dia ou da noite, Eu me mexo assim. estão prestes a se quebrar. Se eu não tomar cuidado e alguém pisar na minha perna, ela pode se quebrar. Como usa os poderes? Jake, que vive com sua família adotiva em Pekin, Illinois, tem osteogênese imperfeita tipo 3. Entra aqui. Apenas uma em cada 70 mil pessoas no mundo nasce com esse tipo de OI. Você é a próxima a jogar. Também conhecida como doença dos ossos frágeis, a OI é uma doença hereditária rara que resulta em ossos fracos que se quebram facilmente, muitas vezes sem causa aparente. E com força. Ao contrário dos ossos comuns que têm esta aparência, onde a cor verde mostra ossos muito fortes, os ossos frágeis como os de Jake têm esta aparência. Eu imagino os ossos de Jake como se fossem de isopor. É assim que eu cuido dele. Os ossos de Jake também são deformados por causa de seus membros fracos e arqueados, e ele nunca conseguiu andar sozinho. Em vez disso, ele se arrasta sentado ou simplesmente usa sua cadeira de rodas. Hey, are you in me? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quebra seus ossos com facilidade. Quase todo dia ele quebra alguma coisa. 1, 2, 3, fuja! Jake já quebrou todos os ossos dos braços e já quebrou todos os ossos das pernas. Ele teve fraturas de compressão vertebral na região cervical, na área do pescoço. Quebrou os tornozelos, os pés, os dedos dos pés e os dedos das mãos. A origem do esqueleto incrivelmente frágil de Jake está em seu DNA. É o resultado de uma mutação em um gene que afeta a produção de colágeno no corpo. O colágeno é uma proteína do corpo, um dos componentes do osso e outros tecidos conjuntivos. Ele faz parte da estrutura que forma os ossos. Num osso normal, bastões de colágeno são como tijolos empilhados uns sobre os outros para formar uma estrutura firme. O colágeno em forma de bastão é cercado por minerais cristalizados, incluindo o cálcio e o fósforo. É uma estrutura muito semelhante ao concreto armado reforçado usado para construir vigas de cimento com sustentação de aço. Os bastões de colágeno oferecem elasticidade, enquanto os minerais oferecem resistência. Mas em pacientes com ossos frágeis, o gene defeituoso faz com que o corpo produza colágeno defeituoso. Quanto mais grave o defeito na fibra de colágeno, mais fraco o bastão de colágeno e mais fraco o esqueleto. Você quer tirar os sapatos? Quero. Vai ficar mais confortável e não vai quebrar seu tornozelo sem querer. Em seus 9 anos de idade, Jake sofreu mais de 100 fraturas graves e mais de 1000 microfraturas. Olha, não tem nada quebrado. Legal, sou lindo. É verdade. Antes de 2 semanas de vida, Jake já tinha fraturado a maior parte de seu esqueleto. Na verdade, é um milagre que ele ainda esteja vivo hoje. Fomos ao hospital para buscá-lo e ele tinha quebrado vários ossos no útero antes de nascer e vários ossos durante o parto. Quando olhávamos para as radiografias, não dava quase para ver onde os ossos estavam. Eles estavam transparentes. Ninguém ainda o tinha pego no colo e ele tinha 10 dias de vida.
A maioria das crianças que nasce com ossos frágeis como os de Jake normalmente não sobrevive aos primeiros meses de vida. Os tipos variam entre muito graves, com várias fraturas antes ou pouco depois do nascimento, e muitas vezes isso é letal. O cirurgião ortopédico de Jake temia por aquele bebê extremamente frágil. Estava claro que ele tinha uma OI grave. Não estava claro se ele iria sobreviver alguns meses ou se chegaria à infância. Mas o prognóstico foi muito cauteloso quando ele nasceu. Mas Jake venceu as desvantagens. Quando ele tinha 10 meses, seus pais consultaram o Dr. Peter Smith, um dos maiores ortopedistas do mundo, especialista em OI. Nós fizemos algumas sugestões sobre como tratá-lo e depois conversamos sobre o futuro. Lhe demos medicamentos e outras coisas para tornar seus ossos melhores. O colágeno defeituoso de Jake também afetou o comprimento de seus ossos e, embora continue a crescer, ele provavelmente não passará de 1,20 m. Vamos colocar a camiseta? Atividades rotineiras diárias são perigosas e até mortais. Temos que colocar com muito cuidado, muito cuidado. Um ataque de cócegas pode fraturar uma costela. Tirar os sapatos pode quebrar um tornozelo. Ele pode quebrar um dedo derramando cola. E até escovar os dentes é arriscado porque eles também podem quebrar como os ossos. Uma das coisas com as quais temos de ter muito cuidado é que um resfriado comum pode ser prejudicial a ele. Ele pode quebrar uma costela ao tossir. Os ossos do Jake podem se quebrar por nada. Como um balanço recoste. Uma simples queda pode ser mortal se ele bater a cabeça. É assustador. Jura? O crânio de Jake é muito mais frágil do que o de qualquer outra pessoa comum. Por isso, a casa dele está equipada para lhe oferecer o máximo de segurança e acesso. Tenho muitas coisas em casa, só pra mim. Elevador, interruptores, TV, computador, cama, tudo isso. Essa é minha cama. Ela fica bem perto do chão para que eu não caia e quebre um osso. Agora vamos ao banheiro. Esta é a minha pia, onde eu escovo os dentes e lavo minhas mãos. Esse é o vaso sanitário e meu chuveiro. Mas mesmo em companhia de uma enfermeira em tempo integral, essas conveniências não conseguem proteger Jake daquilo que está acontecendo dentro de sua estrutura extremamente delicada. A maneira mais fácil de se descrever isso ao Jake, porque na verdade ele não entende bem isso, é que seus ossos são como salsichas cozidas. Embora sejam semi-rígidas, elas são muito frágeis e podem se quebrar muito facilmente. Seu colágeno defeituoso também faz com que Jake tenha peito fundo, um sintoma comum da OI tipo 3. E porque o colágeno também está presente em outros tecidos do corpo, seus músculos também estão enfraquecidos, incluindo os que estão ao redor dos pulmões. Por causa de seu peito fundo, o espaço entre seus pulmões também é restrito, outro sintoma da OI tipo 3. Isso faz com que a respiração se torne um pouco difícil para ele, uma vez que seus pulmões não conseguem se expandir e contrair como numa pessoa normal. Mas isso não impede que este garoto frágil faça planos sólidos para o seu futuro. Meu maior sonho é andar e ser independente quando eu parar de quebrar. Independent when I'm done breaking. No ano passado, Jake disse, eu quero ficar de pé e quero tentar andar. Eu lhe disse que seria uma recuperação longa e dolorosa e que seria muito trabalhoso. E lhe perguntei, tem certeza que é isso que você quer fazer? E ele disse sim. Beba seu leite. Tá bom. Jake está decidido a alcançar um objetivo que é quase inconcebível para alguém com ossos frágeis e arqueados. Você precisa de cálcio, beba seu leite. Tá bom. Há 4 meses, ele foi submetido a um procedimento para endireitar as pernas, que exigiu a implantação de bastões de aço no meio de seus ossos. Foi uma das maiores cirurgias feitas em seu esqueleto desde que ele nasceu. Ele ficou engessado do peito até os dedos do pé durante 4 semanas e agora ainda está tentando se recuperar. Ainda sente dor por causa da cirurgia, só se passaram 3 meses. Vou mexer no banco, tá bom? Se quiser andar, Jake vai ter que recuperar e desenvolver resistência muscular. Olha só! Não para, não para. Legal.
Tem também que melhorar sua flexibilidade e a densidade óssea. Tudo isto sem provocar nenhuma fratura nova. Não vai ser fácil, mas Jake está decidido a tentar. Ninguém sabe o que esperar. Ai, mãe, não! Estamos no meio da aventura. Ai, essa doeu. Posso fazer? Pode. Claro que sim. Jake precisa de cuidados especiais quando se trata de seus ossos frágeis, mas em questão de aprendizagem, ele está no caminho certo. De fato, a maioria das crianças como ele tem QI na média ou acima da média e é muito sociável. Quando eu crescer, posso ser professor e super-herói. Quando eu crescer, a rainha da Inglaterra. Mas como não há cura para a doença de Jake, enquanto ele continuar a crescer, seu corpo vai continuar a produzir colágeno defeituoso. Tá bronzeado. Mas Jake não é do tipo que desiste. Para ajudar a reforçar seus ossos frágeis, ele conta com várias terapias. Tome cuidado. Se me quebrar, vou pôr você de castigo como fiz com meu pai. Pode deixar. Desde os 2 anos de idade, Jake vem se tratando com pamidronato, uma droga que ajuda a reforçar os ossos, aumentando sua densidade. Eu venho fazer tratamento aqui a cada 10 semanas. As enfermeiras administram a droga intravenosamente através de um cateter implantado sobre a pele de Jake. Só uma espetadinha, pronto. O cateter oferece acesso direto ao coração dele. A partir dali, o pamidronato segue para todos os ossos de seu corpo. Ele age tornando os ossos mais fortes. Os ossos não são peças estáticas ou sem vida. De fato, eles estão em constante regeneração. Os principais agentes desse processo complexo são 2 tipos de células. Uma que desfaz o osso antigo e outra que cria o colágeno que produz osso novo. Em pacientes com OI, as células que destroem os ossos são superativas, enquanto que as outras células criam cada vez menos ossos saudáveis. Aparentemente, o pamidronato diminui a vida das células que destroem o osso, prolongando a vida das células que criam colágeno. A longo prazo, isso significa ossos cada vez mais densos. Quer jogar um jogo comigo? Claro que quero. O tratamento com pamidronato é um tedioso processo de 4 horas, mas Jake está acostumado. Enquanto espero horas por meu tratamento, gosto de jogar, ver filmes, bater papo. Mesmo com tantas horas gastas no hospital, os resultados são um pouco desapontantes. A OI de Jake é tão séria que sua dosagem de pamidronato não melhorou a densidade de seus ossos em um grau significativo. Isso vai ser preso no meu cateter? Mas existe um lado bom imediato, meio misterioso em suas visitas. Quando estamos no hospital ou no consultório do médico, eles normalmente perguntam sobre a dor em uma escala de 0 a 10. Jake nunca esteve em 0. Ele não sabe o que é 0. Surpreendentemente, o pamidronato parece diminuir a dor que ele sente nas fraturas e microfraturas em seus ossos. Mesmo assim, os médicos parecem não saber a razão. Junto com o pamidronato, Jake também se submete a um tipo diferente de reforço. Quando ele tinha apenas 3 anos de idade, o Dr. Jeff Akeson colocou bastões de aço inoxidável no meio de seus ossos das pernas e braços. Os bastões deviam funcionar como talas para que seus ossos frágeis não se quebrassem completamente. É que os ossos de Jake estavam curvados demais. Várias fraturas aconteceram antes da inserção dos bastões. A cirurgia é dolorida. Eles precisam quebrar meus membros, todos os tipos, braços, pernas. Faz 6 anos que Jake vive com os bastões de aço inoxidável, mas suas pernas cresceram além do esperado. Depressa, pai. Há poucos meses, ele teve que substituí-los. Desta vez com bastões que se estendem conforme ele cresce. Ele vai precisar de menos procedimentos de reposição no futuro. Os bastões novos funcionam como uma antena de carro, com um bastão sólido que se acomoda em um tubo oco. As 2 partes têm parafusos que se fixam nas pontas do osso. Com o tempo, quando o osso cresce, o bastão de metal se estende. É uma cirurgia comum para portadores de ossos frágeis, mas o Dr. Akeson fez mais. Ele também realinhou os ossos das pernas de Jake, que estavam visivelmente arqueados por causa da OI. Ele fez isso para que Jake possa ser capaz de tentar alcançar seu sonho de conseguir andar um dia.
A cirurgia coloca as pernas de Jake em uma posição na qual ele consegue ficar em pé mais confortavelmente e com menor probabilidade de quebra. E se tudo der certo, isso vai colocá-lo em uma situação na qual ele potencialmente vai conseguir andar. Hoje, o Dr. Erickson vai ver o quanto ele evoluiu nos 4 meses desde a sua cirurgia. Pronto, levante-se. Agora, incline-se para frente. Segura aqui. Lembre-se que você precisa equilibrar seu bumbum sobre os pés. Assim como você faz quando fica em pé. Põe os seus pés aqui embaixo. É isso aí, empurre. Mãe, não. Eu não vou soltar. Os quadris de Jake estão tão tensos por conta dos anos que passou sentado, que mesmo se estendendo na posição vertical, é impossível ele conseguir se suportar. Muito bem, senta. Ai, isso doeu. Para uma criança que passou a vida toda numa cadeira de rodas, é uma experiência bastante penosa. Ele sempre se queixa de dor e nós tentamos fazê-lo dizer se está nervoso porque vai doer ou se dói de verdade. E isso é algo que tivemos de perguntar muito a ele. A terapia será essencial se Jake quiser alcançar seu objetivo e conseguir andar. Quase tudo o que fazemos neste momento é terapia. Cada jogo que jogamos, fazemos terapia com ele. Estamos fazendo todo o possível para lhe dar uma chance de ficar em pé. A terapia na água lhe fornece um ambiente ideal para desenvolver mobilidade e resistência sem pôr em perigo seus ossos frágeis. Mas Jake tem suas próprias razões para entrar na água como um peixe. Minha coisa preferida na terapia com água é jogar água no meu pai. Bem. Muito bem, Jake. Sustentado pela água, Jake aproveita sua única chance de liberdade. Ele consegue fortalecer seus músculos fracos com uma chance mínima de fratura. A água ajuda ele a ficar literalmente em pé. Não há pressão em suas juntas ou nos ossos. A água o segura. Agora vai. Depressa. O motivo que me faz ir à terapia na água é que eu posso levantar, ficar em pé e andar. Se esforça. Se esforça para juntar os pés. Isso. Muito melhor. Quando estou na água, não é difícil me mexer, como no solo. É fácil. Dê uns passos em minha direção. Não, para frente. Está andando para trás? Isso. Ponha seus pés na minha perna e dê um impulso. Vai! E enquanto ele vai buscar brinquedos no fundo da piscina, realiza exercícios vitais para a saúde. Ele está aprendendo a expandir a capacidade do pulmão, porque quando nada ele tem de segurar o fôlego. Pronto. 1, 2, 3, vai. Expandir a capacidade do pulmão é crucial para Jake. Quando as pessoas morrem jovens por causa do OI, geralmente é por motivos pulmonares, por causa de seus pulmões. Vai, está quase chegando. Vamos! Os pulmões dependem da capacidade de se expandir e contrair para conseguirem funcionar. Mas os músculos ao redor dos pulmões de Jake e o tecido dos pulmões dele se enfraqueceram pelo colágeno defeituoso e por causa de seu peito fundo. E então, seus pulmões comprimidos têm menos espaço para se expandir e contrair. Pronto? Querem que vá até onde aguentar embaixo d'água. Quando era bebê, Jake foi atormentado por infecções pulmonares como a pneumonia. Mas quanto mais ele praticar exercícios aeróbicos, menor a possibilidade de desenvolver infecções novas. Isso acontece porque a natação aumenta a capacidade de seu pulmão, forçando-o a tirar toda a vantagem do espaço limitado de sua cavidade peitoral. Joga ele aqui. Não! Como o tratamento continua a fortalecer Jake, ele está conseguindo se envolver em terapias em solo mais desafiadoras. Oi! Oi, entre! A razão pela qual eu faço terapia em solo é porque eu quero ficar em pé e andar como se eu estivesse na água. Ainda não, acomode o bumbum. Firme, firme. Esta é a parte mais difícil e crítica do regime multiterápico de Jake. Que lindo!
Ele é levado a usar seus músculos encolhidos e desenvolver um senso de equilíbrio, além de testar seus ossos enfraquecidos. Observe seus pés. Pronto, muito bem. Eu consigo andar. Acrescentando à mistura movimento. Legal. O progresso de Jake é lento. Sinta como é se levantar. Por favor. Tô tentando consertar uma coisa. Mas a realização de seu sonho vai depender em grande parte de se descobrir se seus ossos frágeis vão conseguir ou não suportar o peso de seu corpo. Papai, vamos logo. Para descobrir isso, os pais de Jake estão viajando para Chicago para consultar o Dr. Peter Smith, o especialista que eles consultaram quando Jake ainda era um bebê. Tudo bem? Estou ansioso para ver o Dr. Smith. Pronto? Eu não sei bem o nível de funcionamento dele, ou onde ele está em seu tratamento. Estou ansioso em ver como ele está se saindo. Joguem pop, joguem pop, joguem pop. Será que o esqueleto frágil, tão exigido de Jake, vai suportar o peso de seu corpo e permitir que ele ande sem quebrar nada no futuro? Falta muito, falta muito. A esperança é de que o Dr. Smith consiga lhe dar uma resposta. Steven, e se você o quebrar antes de chegarmos lá? Depois de uma parada na estrada, de repente Jake começa a gemer. Lamento, lamento. Parece que Jake quebrou um osso. Oi, aqui é Ginny Chris. Jake quebrou uma perna no caminho. Quando estávamos entrando no carro, ele bateu no retrovisor. Já estamos chegando. Tudo bem? O Dr. Smith já sabe que estamos chegando e que seu osso está quebrado. Como se sente? Estou impressionado. Eu já estaria chorando. A primeira coisa a se fazer é consertar o osso. Acho que o Dr. Smith está nos esperando. Pode levantar a perna? Deixa eu ver. Está inchada, não está? Não quero me mexer, então não bata em nada. Não vamos bater em mais nada, eu prometo. Pessoas portadoras de OI ainda experimentam a transmissão de dor através dos nervos. Mas a resistência à dor de Jake parece ser muito maior do que o normal. Seu esqueleto frágil já passou por tantas que ele já se acostumou. Se a gente fraturar uma perna, vai entrar gritando no pronto-socorro pedindo uma injeção com um analgésico forte. Ele só pede uma aspirina para se acalmar um pouco. É um milagre ver isso. Como se sente, filho? À medida que a dor da fratura se intensifica, Jean, a mãe de Jake, administra o medicamento através do seu botão G. Este não tem um gosto ruim. Ao contrário de seu cateter que lhe dá acesso ao coração, o botão G está ligado diretamente ao estômago. Ele foi instalado em Jake quando ele era bebê para garantir que recebesse nutrição e líquidos suficientes, porque ele tinha problema para engolir. Atualmente, Jake usa o seu botão para evitar remédios com gosto ruim. O Dr. Smith chega enquanto ele está tomando o remédio. Nós vamos começar fazendo... desculpa, olá para começar. Oi, prazer em vê-lo. Ele pode fazer a radiografia antes de entrar no consultório. Tá bom. Se você concordar, depois eu vou vê-lo lá. Eu não coloquei uma tala porque teria de tirar por causa do raio-x. Sabemos que ele tem um bastão. Sim, certo. Espera-se que os bastões extensíveis nas pernas de Jake reforcem sua estrutura frágil e ajudem a evitar fraturas graves. Parece que estão prontos. Não se mexa. Bom. Ai, vai doer. Não se mexa por um segundo. Muito bom. Mas isso não torna a experiência menos dolorosa ou assustadora. Você está indo bem. Respire fundo. É muito estresse. As fraturas. Aqui estão. As imagens do raio-x revelam que o bastão de aço inoxidável fez exatamente o que ele deveria ter feito. Ofereceu reforço extra aos ossos delicados de Jake. Parece bem cicatrizado. Sem ele, a fratura poderia ter se estendido através do osso. Ao invés disso, a fratura tem apenas alguns milímetros. Bom, estamos quase terminando. Está quase no fim. Colocar uma tala numa fratura quase imperceptível mostra o quanto martirizante é a vida de alguém com ossos frágeis, mesmo para um garoto durão como Jake. Mãe, já terminamos. Obrigada. Não há de quê. Não se esqueça.
Com a perna de Jake engessada, o Dr. Smith pode finalmente conversar com ele e seus pais. Eu estava imaginando que faríamos uma apresentação formal, mas foi mais dramático que isso. Não dá para fazer planos com a OI. Quando eu o vi pela última vez, ele tinha várias pneumonias e não estava se desenvolvendo direito. Isso continua? Não. Certo. Ele tem problemas de respiração ou ronca à noite? Não. Acho que não. Não. Jake fez um incrível progresso, mas os níveis de densidade de seu osso ainda estão mais baixos do que se esperava. Ele teve uma melhora na densidade nesses últimos anos, mas ele ainda tem uma densidade menor do que seus pares. A densidade do osso de Jake é quase 40% menor que a de uma pessoa normal, embora ele esteja menos que 10% abaixo da média para alguém com ossos frágeis. O Dr. Smith acha que o menino pode aguentar doses mais fortes de pamidronato. Um regime de aplicação mais agressivo da droga provavelmente acelerará a capacidade de produção de osso de seu corpo, aproximando Jake de sua meta de andar. Mas uma solução mais duradoura para a OI, ou seja, uma cura, é algo que ainda está longe. Nós sabemos que o problema fundamental é genético, e o futuro é um tratamento genético desta doença. Mesmo assim, ter uma vida produtiva com OI é possível. Eu conheço gente com OI na casa dos 70 anos, mais ou menos, e que não são maiores do que ele. Ele deve ter uma boa qualidade de vida e não deve precisar de tantos médicos quando for adulto. Você tem alguma pergunta? Não. Não? Nenhuma? Muito bem. Obrigado por ter vindo. Eu não via Jake formalmente há 7 anos. E foi muito bom vê-lo indo bem. Foi muito animador. Caramba, que legal! O Dr. Smith não pôde dar uma certeza a Jake de que ele vai andar um dia. Mas uma dose mais alta de pamidronato vai ajudar os ossos de Jake a se tornarem menos frágeis. Mas é a índole indômita de Jake que parece desafiar todas as expectativas. Não sou diferente das outras crianças, fora os ossos frágeis. Enquanto Jake luta com os ossos que podem se quebrar com qualquer impacto, outros encaram um destino diferente. Pessoas nas quais os ossos crescem descontroladamente a qualquer momento, transformando músculos, tendões e juntas em um segundo esqueleto e que ameaçam se fechar em uma armadura feita de osso. Eu convivo com a FOP todos os dias. FOP é o pior tipo de formação indesejada de osso conhecida pelo homem. Para 700 pessoas atualmente no mundo, o osso é mais do que a substância que constitui seus esqueletos. É um órgão assustador que está muito vivo e que cresce descontroladamente, ameaçando invadir os músculos, juntas e ligamentos e só para imobilizando-os no tempo e no espaço. Essas pessoas vivem com uma doença misteriosa, sem cura, conhecida como fibrodisplasia ossificante progressiva, ou FOP. A FOP é uma das doenças mais raras conhecidas pela humanidade. Seria preciso encher 20 estádios de futebol para encontrar uma pessoa que tenha FOP. Nos Estados Unidos, há menos de 300 casos confirmados. É uma doença extraordinária, que faz com que o osso cresça descontroladamente onde ele não deveria. A qualquer tempo, com o menor trauma, mesmo através de um simples arranhão, os músculos, tendões e ligamentos podem se transformar em osso e juntas podem se fundir, ameaçando os pacientes a se encarcerarem em um segundo esqueleto. E depois que o novo osso se forma, ele fica lá para sempre. FOP é o pior tipo de formação óssea indesejada conhecida pelo homem. É também uma metamorfose única na biologia humana. É o único caso conhecido pela ciência médica de um órgão que se transforma em outro. No corpo, o coração não vira pulmão, o fígado não vira os rins. Mas na FOP, os músculos, tendões e ligamentos se tornam um segundo esqueleto. À primeira vista, Hall Pulano, de 28 anos, parece sofrer de um caso extremamente grave de artrite. Mas ela convive com a FOP desde os 16 anos. Eu convivo com a FOP todos os dias. A coisa mais assustadora é que ele é permanente.
Queria dar uma olhada na extensão de movimento de seu pescoço. Queria que você olhasse para baixo. Obrigado. Pode olhar para cima? Isso dá cerca de 50% do normal. Nos 12 anos em que convivo com a FOP, ela já afetou numerosas áreas do meu corpo, incluindo o pescoço, costas, meus 2 braços e meus ombros. O médico dela, o Dr. Frederick Kaplan, é o maior especialista em FOP, tendo examinado praticamente todos os pacientes do mundo. Vamos dar uma olhada nas suas costas? Claro. Em pacientes como Holly, o crescimento de novos ossos ocorre a qualquer momento. Os primeiros sinais são inchaços doloridos conhecidos como surtos. Estou vendo áreas de antigas formações ósseas, mas elas parecem antigas e não se parecem nada com surtos. Uma vez que os músculos desenvolvem microdilaceramentos quando são estendidos além do uso normal, algo tão inócuo quanto um exercício básico pode provocar um surto ou algo tão grave quanto uma fratura. Basicamente, qualquer coisa que resulte em inflamação, a reação do corpo a um trauma físico pode ser o início do crescimento de um osso novo. Se eu tiver um edema que pode ser provocado por uma coisa simples, tipo uma batida em algum lugar, eu encaro o medo de saber que essa junta ou aquele órgão pode se fechar para sempre. Quando uma pessoa saudável passa por um trauma, uma contusão, por exemplo, o sistema imunológico começa a funcionar. Células do sistema imunológico se reúnem no local do ferimento. Elas consomem o tecido danificado e o reparam. Mas quando gente como Holly, que tem FOP, experimenta o mesmo ferimento nos músculos, tendões ou outro tecido, essas células canibalizam o corpo. Elas destroem tanto o tecido danificado como o saudável na região do trauma. Na devastação do tecido morto, algumas células vivas permanecem. São as células-tronco, que são capazes de se transformar em diferentes tipos de tecido. Num indivíduo comum, elas se transformariam em tecido de cicatriz ou substituto. Nos pacientes com FOP, se transformam em cartilagem e depois osso. E, no final, fitas e placas de osso substituem os músculos esqueletais do corpo, atravessam as juntas, travam-nas e tornam os movimentos impossíveis. Os surtos que levam a este crescimento ósseo catastrófico pode às vezes parecer sem motivo, uma vez que o que provoca pode ser uma coisa imperceptível, como um vírus ou uma gripe. Até mesmo a vacinação na pré-escola ou algo simples, tipo uma injeção na mandíbula para um tratamento dentário, pode provocar o travamento de um quadril, ombro ou mandíbula para o resto da vida da pessoa. Mas há um sinal de aviso precoce. Estão vendo aqui a malformação do dedão do pé. Parece mais um joanete. As crianças que têm FOP parecem normais quando nascem, com exceção de uma malformação reveladora do dedão. Infelizmente, a importância desta malformação não é de conhecimento médico geral. E como a FOP é muito rara, este aviso óbvio muitas vezes passa despercebido. Provavelmente foi notado no dia do nascimento. Sim. Por sua mãe? Sim, mas acharam que não era nada na época. Ao contrário de muitos de seus pares que tiveram seus primeiros surtos mais jovens, Holly não sabia que tinha FOP até que alguns exercícios extenuantes lhe provocaram inchaços doloridos e inexplicáveis. Eu tinha 16 anos. Eu jogava no time de basquete da escola e todos os dias nós corríamos muitos quilômetros. Fazíamos exercícios muito intensos e atividades às quais meu corpo não estava acostumado. Um dia ela chegou em casa reclamando de dor no ombro. E quando eu afastei o cabelo dela, vi um caroço enorme no pescoço. E então percebi que havia algo errado. Vários caroços inchados foram encontrados em 7 lugares. No pescoço, costas, ombros e abdômen de Holly. Na semana seguinte, descobri que era FOP. Quero que estique seus cotovelos o máximo que puder. Dobre-os para cima. Nos últimos 12 anos, Holly passou de fazer isto para isto. Mas ela continua a confiar na capacidade do Dr. Kaplan para monitorar seu crescimento ósseo. Estou feliz em ver que você não tem novos surtos, mas tenho certeza de que o osso que já está aí é um pouco desconfortável. Sim, estou muito dura. É desconfortável. E embora Holly ainda esteja relativamente móvel, ela sabe que a FOP pode acelerar sem aviso prévio. Tento fazer o máximo que posso enquanto posso, porque não sei se na semana que vem vou poder. Então é melhor eu fazer agora, entende? Enquanto consigo.
Essa é uma das partes assustadoras da FOP. É parecida com um urso adormecido. Quando está quieto, pode ficar quieto durante semanas, meses ou até anos. Sei. Mas quando acorda, é muito zangado. E essa é a parte mais assustadora de se viver a vida assim. O futuro de Holly pode trazer um travamento completo de todas as suas juntas, que foi o que aconteceu com um dos pacientes mais famosos com FOP. Este é o Harry. Pode me dar um copo, mãe? Holly Pulano convive com a realidade de que dentro de seu corpo os ossos podem crescer descontroladamente e podem substituir músculos, ligamentos e tendões. Com o tempo, este crescimento ósseo violento pode fazer com que seu corpo fique completamente travado. Ouço as pessoas reclamando de que estão com o pescoço duro. E o meu pescoço é duro sempre. Até o momento, não existe cura conhecida para a FOP. Obrigada pela porta. Mas a ciência deu saltos significativos na busca para a compreensão das causas deste crescimento ósseo misterioso. Quando começamos nossa pesquisa sobre a FOP há cerca de 2 décadas, não tínhamos ideia do que provocava uma doença como essa. Não tínhamos certeza na época se era uma doença genética ou não. Foi só em 2006, depois de mais de 15 anos de pesquisa, que uma equipe de pesquisadores liderada pelo Dr. Kaplan e sua colega Ellen Shaw conseguiu determinar a causa da FOP. Mas a busca foi dura desde o início. Quando começamos a trabalhar com a FOP, pouca coisa era conhecida sobre essa doença. E tem sido bastante difícil porque as abordagens genéticas para identificar a mutação genética dependem do seu rastreamento nas famílias, indo dos pais aos filhos. A FOP é tão rara e tão raramente herdada que a chance de conseguirmos fazer esses tipos de observação era muito limitada. Vocês têm essas reações preparadas para tentar de novo? Sim. Sim. A colega da doutora Shaw, Mei Chi, traçou incansavelmente as pistas até que, de repente, ela teve um momento de revelação. Um dia, Mei Chi veio ao meu consultório e disse, acho que encontrei o gene. E durante muitos anos, muitas pessoas vieram até mim para dizer essa mesma coisa. Quando fomos então checar, acabávamos descobrindo que não era bem aquilo. Isso é incrível. A doutora Shaw examinou minuciosamente os dados enquanto Mei Chi realizava mais testes e tudo levava ao mesmo resultado. Então agora confirmamos. Sim? Muito bom. Muito, muito, muito bom. Pasmem. Ficamos todos abismados com a descoberta de que todos os pacientes do mundo que tinham FOP tinham a mesma idêntica mudança genética. Eles descobriram que o que causa FOP é a mutação de um único gene conhecido como ACVR1. ACVR1 quer dizer Activin Receptor 1A. Esse é o nome do gene que causa FOP. Os genes são os projetos do corpo. Eles carregam instruções para a reunião de proteínas, os blocos construtores do corpo. As células de nosso corpo estão cheias de tipos diferentes de proteínas. Cada uma tem uma função específica que ajuda a manter o nosso corpo funcionando direito. A forma é essencial para o funcionamento da proteína. Nos pacientes com FOP, uma mutação genética altera a forma da proteína que é responsável pela suspensão do crescimento ósseo do esqueleto depois que ele está totalmente formado. Em seres humanos normais, essa proteína em especial, chamada de receptor morfogenético de proteína de osso, permite que outra proteína se insira nele como se fosse um pino em uma granada de mão, detendo o processo de crescimento ósseo. Mas nos pacientes com FOP, por causa de uma falha genética, a proteína é deformada e o pino não funciona direito. O resultado é um crescimento ósseo explosivo, que pode ter início no momento em que os pacientes sofrerem algum tipo de inflamação. Essencialmente, a FOP é como uma bomba atômica. O estopim da bomba é o gene mutante e ele pode ser disparado por uma inflamação ou ferimento, que em um indivíduo que não tem a FOP seria levado a um processo normal de reparação do tecido. Um dos exemplos mais extremos de FOP conhecidos pela ciência médica pode ser encontrado aqui no Museu de Mutter, na Filadélfia, onde Frederick Kaplan consegue mostrar a Holly a FOP por dentro. Este é o Harry. O esqueleto de Harry Eastlack está aqui do mesmo jeito em que ele foi em vida, retorcido e curvado pela FOP. Seus ossos extraordinários são uma fonte inestimável para médicos como o Dr. Kaplan.
Dá para ver aqui no esqueleto de Harry que ele, na verdade, tinha dois esqueletos. Um normal, como a maioria das pessoas, e um segundo esqueleto característico da FOP. Aos 5 anos de idade, Harry quebrou a perna. A fratura não consertou direito e seu quadril e joelho começaram a ficar endurecidos. O crescimento ósseo começou a se desenvolver nos músculos de sua coxa e depois ao longo de suas costas e ombros. Com 20 e poucos anos, suas vértebras se fundiram, distorcendo lentamente sua estrutura até atingir a forma que vemos hoje. No momento de sua morte, ele só conseguia mover os lábios. Quando alguém move seu corpo, normalmente a gente percebe os músculos como o grande músculo deltoide, o poderoso músculo ao lado do ombro, que se tornou o osso deltoide. E essa metamorfose acontece por conta de apenas um único gene. É incrível. A descoberta do gene que causa a FOP estabeleceu, embora a longo prazo, a meta de encontrar a cura. Mas descobrir a capacidade do corpo em produzir osso pode oferecer um esclarecimento de uma ampla variedade de doenças além da FOP. Imagine se nós pudéssemos criar pedaços de osso como estas fitas e placas. Em lugares realmente necessários. Sem dúvida. Isso seria algo que ajudaria muita gente. Poderia ajudar milhões e milhões de pessoas. Aquelas que sofrem de doenças mais comuns. Se a gente conseguir controlar esse gene, vamos ter uma ferramenta muito poderosa. O que de um lado é um problema terrível, poderia ser potencialmente usado e aproveitado para criar osso para pessoas que realmente precisam dele. Mas atualmente o objetivo para alguém com FOP é um resultado mais imediato. Um dia espero que possamos usar remédios para que talvez, além de evitar a formação de osso em uma criança, possamos remover o osso extra que já está lá. Certo. Enquanto Kaplan e seus colegas continuam a buscar a cura da FOP, em sua casa, em Connecticut, Holly tenta levar a vida da maneira mais normal possível com sua estrutura cada vez mais enrijecida. Enquanto vivo meu dia, tomo muito cuidado com o que existe à minha volta. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Ela só consegue mexer o pescoço uns poucos centímetros. Ela não consegue mexer os braços para o lado ou erguê-los acima da cabeça por causa do crescimento ósseo em seus ombros. Suas costas estão duras demais para permitir que ela se dobre e o movimento de seu quadril está prejudicado pelo feixe enorme de crescimento ósseo nas suas costas. Oi. Mesmo assim, ela ainda mantém um emprego estressante na construção civil. E em casa, ela descobre maneiras engenhosas de adaptar sua vida com os ossos extras. Não consigo alcançar essa prateleira, a parte mais alta. Meu braço só alcança até aqui. Então mantenho meu detergente e tudo o que eu preciso mais embaixo. Sabe, numa altura em que eu alcanço. Tudo está num nível mais baixo no ambiente. Pode ser complicado e lento carregar cestos de roupas grandes, cheios de coisas. Então, ao invés de fazer isso, ponho tudo em cabides e depois levo lá para cima comigo. Aí é menos peso para carregar. E eu tenho que carregar tudo com uma mão só, porque preciso ter a outra mão livre. Caso eu perca o equilíbrio, tenho uma mão para agarrar em alguma coisa. Estou pendurando minha blusa. Uma pessoa normal levantaria e guardaria. Mas por causa do meu braço, que só se levanta até uma certa altura, eu tenho que subir o mais próximo possível. E o cabide me dá um alcance extra também, ao me erguer e ficar na ponta dos pés para chegar ao armário. A FOP afeta a minha rotina diária em muitas maneiras, tipo escovar os cabelos, fazer qualquer coisa com o meu cabelo. Mas embora seus braços e costas já estejam parcialmente imobilizados, Holly não para, principalmente quando se trata de chamar atenção para sua doença. Eu acho que existe um motivo para eu ter isso. E eu realmente preciso me mostrar e fazer o que puder para ajudar outras pessoas que sofrem da mesma coisa que eu. Ela é a porta-voz perfeita, principalmente porque muitos dos pares dela não tiveram a mesma sorte. Desde que a FOP foi diagnosticada nela 12 anos atrás, Holly vem ajudando a outros que são menos afortunados. Eu tenho falado bastante e me esforçado para ajudar a espalhar a conscientização, uma vez que a doença é muito rara. Na conferência da Associação Internacional de FOP, realizada hoje em San Diego, Califórnia, Holly se reúne com um grupo de jovens adultos para conversar sobre como viver com esta doença extraordinária.
É uma sensação muito boa conseguir reunir pessoas para partilhar nossas experiências, porque isso não acontece sempre. É muito emocionante. Pacientes com FOP variam de uma gama de gravemente imobilizados a alguns bastante flexíveis. Mas os casos mais graves são normalmente resultado de diagnósticos mal feitos. Quando inchaços parecidos com tumores acontecem na infância, erros em diagnósticos são muito comuns. Muitas vezes os surtos são confundidos com tumores. Recebi o diagnóstico de FOP quando eu tinha 3 anos de idade. Recebi o diagnóstico com 18 meses de vida quando estava na Rússia. Cerca de 1/3 dos parceiros de Holly sofreram procedimentos desnecessários e perigosos e cirurgias que muitas vezes resultam em mais crescimento ósseo. Coisas como biópsias, quimioterapia, radiação, tudo isso são traumas e só pioram a FOP deles. A FOP também afeta outros sistemas do corpo. Perda de audição é comum em 50% dos pacientes com FOP. Em alguns pacientes pode acontecer por causa da ossificação do ouvido médio. Os 3 ossos do ouvido médio são os menores do corpo humano. E quando esses ossos se fundem, isso atrapalha as vibrações do som que alcançam o ouvido, provocando a perda da audição. Muitos pacientes com FOP também têm mobilidade nas mandíbulas restrita e isso afeta a sua mastigação. Isso acontece quando uma ou ambas as juntas da mandíbula se fundem. Algo tão simples como bocejar exageradamente ou um trauma de um tratamento dentário pode provocar o travamento da mandíbula. Minha perda mais recente foi a da mobilidade da mandíbula. Eu consigo abrir apenas uma parcela da boca. Mas a FOP dá o seu golpe mais letal na parede do tórax, que protege o coração. Pacientes com FOP desenvolvem síndrome de insuficiência torácica, ou SIT, que envolve o tórax. A parte do corpo sustentada pelas costelas, cartilagens das costelas, externo e espinha. Quando pessoas normais inspiram, seus pulmões se expandem e sua caixa torácica é empurrada para fora para abrir espaço para a expansão. Quando eles expiram, seus pulmões se contraem e sua caixa torácica relaxa. As costelas conseguem suportar esse movimento por causa dos músculos flexíveis que ligam nossa caixa espinha à nossa caixa torácica e nossas costelas umas às outras. Os ligamentos que juntam nossa caixa torácica à nossa espinha também se movem quando o peito se enche de ar. Mas em alguns pacientes com FOP, esses ligamentos não são bem formados ou já estão fundidos durante o desenvolvimento do embrião. O resultado é que a espinha cresce assimetricamente, comprimindo o coração e os pulmões. Às vezes, esses ligamentos também se fundem logo depois do nascimento e, mais tarde, os surtos envolvendo os músculos da parede do tórax continuam a restringir o movimento do tórax. Com o tempo, os pulmões ficam presos em uma camisa de força, tornando a respiração cada vez mais difícil. Com pouco espaço para se expandir, os pulmões facilmente ficam congestionados e infeccionam. Isso pode levar à pneumonia, uma das razões principais da morte de pacientes com FOP. Foi assim que Harry Eastlack morreu em 1973 aos 40 anos, 5 anos a menos da média da idade para um paciente com essa doença. Atualmente, o prognóstico para os pacientes com FOP continua a melhorar e Holly e seus parceiros podem esperar que uma cura seja descoberta para a sua condição. Neste momento, acho que podemos desenvolver remédios que vão deter a formação óssea. Nosso maior desafio é desenvolver drogas que vão deter o crescimento ósseo, mas que não afetem outros sistemas de órgãos. A descoberta de tratamentos e uma consequente cura é conseguir descobrir como desligar o crescimento do osso, como desligar esse interruptor. Só de pensar que um dia eu poderia conseguir erguer meus braços de novo, me dá esperança todos os dias. Com suas estruturas complexas externas e internas, os ossos servem para movimento, sustentação e proteção dos muitos órgãos que temos em nosso corpo. Quando sua função é comprometida, é necessário que seres humanos extraordinários consigam superar estes desafios, lutando todos os dias contra uma fratura ou superando um desenvolvimento extra de osso, aproximando-se da cura e de uma melhor compreensão das facetas da anatomia rara. Versão Marshmallow São Paulo.